Oi, gente, bom dia, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Vamos lá fazer, como de costume, nossas orações, agradecendo a Deus por tudo, certo? Feche os olhos. Muito bem, a agenda vai ficar para o final, certo? E hoje nós vamos ver verbo, certo? Vou falar de verbo. O que é verbo? Quem sabe aí? Eu acho que alguém já está por aí lembrado do que é verbo, não é isso? Então, verbo é a classe de palavra que exprime ação, estado, mudança de estado, fenômeno da natureza e possui inúmeras flexões do modo e efeito de variações de pessoa, que é a primeira, segunda, terceira pessoa, ou seja, o número que é singular e plural. Tempo, que é presente, passado e futuro, e voz e aspecto. Tempo, voz e aspecto, certo? Então, uma frase com um verbo. Papai bebe suco e mamãe corta bolo. E mamãe corta o bolo. Então, bebe é um verbo e corta é um verbo. Papai bebe o suco e mamãe corta o bolo. Outro verbo. A avó faz tricô. Faz, verbo fazer, certo? Então, esses aí são exemplos de verbo. O verbo, ele tem 3 conjugações, certo? A primeira que termina em AR, a segunda que termina em ER, a terceira que termina em IR. E também existem os 3 tempos do verbo, que é o presente, o passado, que é o pretérito, e o futuro. O presente, ele indica o hoje, o que está acontecendo. Então, mamãe corta o bolo. Corta é o verbo, não é isso? Corta, agora. E o passado, ou pretérito, ontem, indica uma ação que já aconteceu ontem. Mamãe cortou o bolo, certo? O futuro é o que indica uma ação que vai acontecer amanhã, não é isso? Então, o presente, mamãe corta o bolo, agora, corta agora. O passado, mamãe cortou o bolo, cortou ontem. E o futuro, mamãe cortará o bolo, cortará, certo? Amanhã. Então, esse daí são os 3 tempos do verbo, que também tem os 3, fora os tempos, 3 modos, os modos do verbo, certo? Que é o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. No livro de vocês tem tudo isso, certo? Imperativo. O modo indicativo, ele indica a certeza. Certeza. Cortei o bolo. Se eu digo a vocês, cortei o bolo, então cortei o bolo. Eu estou dando certeza que eu cortei o bolo. Subjuntivo indica a incerteza ou a possibilidade. Como, por exemplo, se você cortasse o bolo, poderia comê-lo. Então, eu estou dando o quê? Eu estou dando uma possibilidade, né? Se você cortasse o bolo, poderia comê-lo. E imperativo, que indica uma ordem ou um pedido. Mamãe, corte o bolo. Mamãe, corte o bolo para mim, por favor. Eu estou fazendo o quê? Um pedido. Então, esse pedido é imperativo. Também existem as 3 pessoas do verbo, que é a primeira, quem fala, certo? Quem fala? Eu. A primeira, eu, que está num singular. E nós é a primeira também do plural. A segunda pessoa, quem ouve? Tu, singular, e vós num plural. E a terceira, de quem se fala? Que está no singular, ele ou ela. E no plural, eles e elas. Certo, gente? Então, isso daí são as pessoas
do verbo, as 3 pessoas do verbo. Também tem, né, aquelas terminadas que eu já falei, que terminada em ER, AR, ER e R. Tem também o verbo, né, isso que vocês sabem que é no indicativo, no imperativo, nas formas normal e no subjuntivo, que são verbos de terminação em A. Dê uma lidazinha aí que vocês vão entender melhor. E também sobre concordância verbal. O que é concordância verbal? É quando o verbo concorda, né? É quando se concorda. Observe, o verbo sempre deve concordar com a palavra ou a expressão de que se faz referência. Assim, essa palavra, ela pode estar no singular ou pode estar no plural, certo? Ficará a mesma coisa. O verbo ficará no plural. Certo? Então, é até aí. Depois a gente vai ver mais coisas sobre os verbos. Vou passar um videozinho para vocês. E tem também essas terminações em AR, que é a conjugação em AR. Essas conjugação em AR, ela também são muito importantes, que a gente vai ver futuramente, certo? E pode ver também até agora, se vocês também prestarem atenção. Essas terminações de AR são aquelas palavras que terminam cortar, pular, andar, acordar. Então, aí são as terminações de AR, certo? Que depois a gente vê como é que a gente vai fazer. Mas vamos ficar até aí. Vou passar um videozinho para vocês, para caprichar na atividade, ok, gente? Beijo para vocês e até amanhã. Vamos assistir um vídeo. Olá, hoje vamos aprender verbos. Aproveite e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. Verbo é a palavra que exprime ação, ou seja, algo que está sendo realizado, que já se realizou ou que irá se realizar. Também exprime estado, que é uma condição em que o sujeito se encontra no momento, mudança de estado e fenômeno da natureza. Vamos ver um exemplo de cada. Uma ação, correr. Estado, ficar. Mudança de estado, acordar. Pessoa estava dormindo e acordou. Houve uma mudança no seu estado. E fenômeno da natureza, chover. O verbo é formado pelo radical, pela vogal temática e pelas desinências. O radical é a base, a raiz do verbo, é a parte que não se altera. Usando como exemplo o verbo cantar, podemos observar que cante é o radical, e nos verbos regulares essa parte não se altera. Temos cantar, canto, cantamos, cantei, cantemos, sem mudança nenhuma no radical. A vogal temática se junta ao radical para receber as desinências e assim ser possível fazer a conjugação em tempos verbais. A vogal temática indica a qual conjugação o verbo pertence. Vejamos. Cantar, vogal temática A, verbo da primeira conjugação, terminado em A. Correr, vogal temática E, verbo de segunda conjugação, terminado em ER. Fugir, vogal temática I, verbo de terceira conjugação, terminado em IR. Os verbos terminados em OR são anômalos de segunda conjugação e não vou falar deles agora. E por fim, as desinências. Desinência é o elemento que vai indicar o tempo e o modo do verbo. Exemplo, falávamos. O var indica que o verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. E a desinência também indica quem é a pessoa do discurso. Exemplo, falamos. Podemos perceber que nesse caso trata-se da primeira pessoa do plural. Os verbos se classificam em regulares, irregulares, anômalos, defectivos e abundantes. Vamos ver cada um deles. Os verbos regulares flexionam-se de acordo com o padrão da conjugação. O radical não se altera. Vejamos o verbo estudar. Eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos. O radical é mantido em todas as conjugações, independente do tempo verbal. Os verbos irregulares não seguem o padrão da conjugação, ou seja, o radical não se altera. Vejamos, caber, eu caibo, medir,
eu meço. Percebeu que o radical sofreu alteração? Os verbos anômalos sofrem alteração também no radical. Verbo ir conjugado na primeira pessoa do presente do indicativo fica eu vou. Verbo ser, eu sou. Percebeu que o radical se alterou completamente? Os verbos defectivos não são conjugados em todas as formas. No verbo colorir, por exemplo, no presente do indicativo não existe a conjugação da primeira pessoa, eu coloro. Não existe. Começa a partir da segunda pessoa. Tu colores, ele colore, nós colorimos, vós coloris, eles colorem. Por fim, os verbos abundantes, que, como o próprio nome já indica, possuem mais de uma forma de conjugação. Nos exemplos, temos acender, que pode ser conjugado como acendido e aceso, e incluir, que pode ser conjugado como incluído e incluso. Os verbos abundantes, portanto, podem ser conjugados na forma regular ou irregular. Vamos ver a conjugação de um verbo regular no modo indicativo. Lembrando que o modo indicativo se refere a algo certo, que está acontecendo, que aconteceu, que irá acontecer. Então, vejamos a conjugação do verbo amar no presente do indicativo. Presente é o que está acontecendo no momento. Para facilitar, associe a ideia do presente do indicativo a hoje. Eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam. Pretérito do perfeito vamos associar a ontem. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, eles amaram. Pretérito imperfeito a um tempo passado mais distante. Eu amava, tu amava, ele amava, nós amávamos, vós amáveis, eles amavam. Pretérito mais que perfeito. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amareis, eles amaram. Futuro do presente, algo que vai acontecer. Eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amareis, eles amarão. Futuro do pretérito. Eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarieis, eles amariam. Agora, a conjugação do verbo amar no subjuntivo. O subjuntivo indica possibilidade, desejo, dúvida. No presente, que eu ame, que tu ames, que ele ame, que nós amemos, que vós ameis, que eles amem. Pretérito imperfeito. Se eu amasse, se tu amasses, se ele amasse, se nós amássemos, se vós amasseis, se eles amassem. Futuro, quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar, quando nós amarmos, quando vós amardes, quando eles amarem. E a conjugação no imperativo. O imperativo exprime ordem, pedido. Não tem na primeira pessoa, pois não se dá ordem para si mesmo. Então, a partir da segunda pessoa, temos no imperativo afirmativo, ama tu, ame você, amemos nós, amai vós, amem vocês. Imperativo negativo, não ames tu, não ame você, não amemos nós, não ameis vós, não amem vocês. Vamos resolver alguns exercícios. Esses exercícios estão no site Toda a Matéria, vale a pena você conhecer e utilizar para aprimorar os seus estudos. Indique os modos verbais destacados abaixo. Você então vai indicar se é modo indicativo, se é subjuntivo ou imperativo. Suponho que ela esteja em casa. O verbo destacado é esteja. Esteja não nos dá uma certeza, nos deixa em dúvida, e nesse caso é modo subjuntivo. Letra B. Não vou a lado nenhum com você. Conseguiu identificar qual é o modo verbal? Vou é indicativo, é um verbo que atesta um fato. Não vou a lugar nenhum. Cantava como um rouxinol. Qual é o modo verbal? Cantava é um verbo no passado. Indica algo que aconteceu de fato. Então é indicativo. Continuaria se lhe dessem mais atenção. Qual é o modo verbal de continuaria? Continuaria é indicativo. E dessem. Subjuntivo. Se estudasse, poderia tirar boas notas. Qual é o modo verbal de estudasse? Observe. Se estudasse, nos gera uma incerteza, então é subjuntivo.
Não farei nada enquanto você não chegar. Farei é indicativo. Não farei nada é um fato. Fala tu. Fala é uma ordem ou um pedido. É um modo imperativo. Verbo é um tema praticamente finito. Se criar um canal para falar só sobre verbos, vai ter assunto para todos os dias. O que posso recomendar é que aprendam a conjugar os verbos de acordo com as suas terminações. A, e, ir, o. Conheça os verbos que fogem à regra, aqueles cujo radical se altera. Estude os tempos verbais, presente, pretérito e futuro. E pratique exercícios. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para receber os próximos vídeos. E por hoje é só, pessoal. Espero que tenham aprendido um pouco mais e até a próxima.